Próximo exercício. O código Morse usa palavras contendo de 1 a 4 letras, e até estou colocando entre aspas. Essas letras sendo ponto e traço. Quantas palavras existem no código Morse? Para responder esse problema, a gente vai traçar a seguinte estratégia. Eu vou dividir em 4 casos. O primeiro caso vai olhar para as palavras contendo uma letra só, tá bom? Aí o segundo caso vai olhar para as palavras que têm 2 letras. Não existem as palavras com 2 letras, eu quero contabilizar todas elas. Aí o terceiro caso, as palavras com 3 letras. E no quarto caso, as palavras com 4 letras. Depois que eu fizer essas etapas separadas, aí eu vou e somo todos esses valores para obter o total de palavras. Tá legal? Isso é ponto. Você pode usar ponto e traço e pode usar as combinações de ponto e traço, tá? Ponto e ponto. Isso. Pode ter, sim, 2 pontos e 2 traços, porque só tem ponto e traço, né? Se, por exemplo, se uma palavra for com 3 letras, pode ser essa daqui, ponto, ponto, traço. É uma palavra com 3 letras no código Morse, tá? A gente vai ver algumas palavrinhas aqui sendo formadas. Beleza? Então, vamos começar aqui. Primeiro caso, vou dividir em casos aqui. Primeiro caso. Palavras contendo uma letra. Palavras com uma letra. Quantas são as palavras com uma letra? Ora, eu vou botar uma caixinha para simbolizar o lugar onde eu vou colocar a letra. Esse retângulozinho. Eu só quero colocar uma letra, esse quadradinho. Eu só quero colocar uma letra. Como é uma letra só, ou vai ser um ponto, ou vai ser um traço. Ou seja, você só tem 2 escolhas para formar essa palavra. Ou é ponto ou traço, palavras com uma letra. Inclusive, eu posso escrever até todas elas. Ó. Uma é o ponto e a outra é o traço. Ou seja, existem 2 palavras aqui com uma letra. Tá legal? Existem 2 palavras com a letra. Aí a gente chega no segundo caso. Vamos mudar as cores aqui para a gente não misturar os casos. Segundo caso. Qual o segundo caso? Palavras com 2 letras. Aí eu vou fazer 2 caixinhas. Estou até subindo uma ladeirinha, né? Vou fazer aqui 2 caixinhas. Uma caixinha para a primeira letra, outra caixinha para a segunda letra. Tá legal? Quantas escolhas você tem para a primeira letra? Você tem 2 escolhas. Ou é ponto ou é traço. E para a segunda? Também tem 2 escolhas. Ou é ponto ou é traço. De modo que, pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica esses números, dá 4. Ou seja, existem 4 palavras. Existem 4 palavras com 2 letras no código Morse. Quais são essas palavras, professor? Você poderia escrever? Sim. Essa aqui fica fácil porque são poucas. Ponto, ponto é uma palavra. E aí já responde a sua pergunta, né, Bruno? Sua dúvida aí já fica. Ponto e traço é outra. Traço e ponto e traço e traço. São essas 4 palavras com 2 letras no código Morse. Tá legal? Aí a gente vai... Já tem mais 4 palavras. Depois eu vou somar todos esses valores. Vou voltar aqui para outra cor. Vou botar o preto. Voltar para outra cor e volto o preto, que não é nenhuma das que eu já usei, né? Terceiro caso. Palavras com 3 letras. Palavras com 3 letras. Ok? Palavras com 3 letras. Vou fazer aqui os 3 quadradinhos. São quadradinhos como vocês estão imaginando, mas aqui é onde eu vou colocar as letras. Para escolher a primeira letra, eu tenho 2 escolhas, ponto ou traço. Para escolher a segunda, eu também posso usar ponto ou traço. E para escolher a terceira, também ponto ou traço. Pelo princípio fundamental da contagem, multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Tá certo? Ou seja, existem 8 palavras com 3 letras no código Morse. E aí a gente finaliza tudo isso com o quarto e último caso. Qual é o quarto caso, professor? Palavras com 4 letras, que é o máximo, né? Com 4 letras. Palavras com 4 letras. Pois bem, eu vou fazer aqui as 4 casinhas. 1, 2,
3, 4. Eu fico usando esse fonezinho de ouvido que intra-auricular, né? Que tampa tudo e eu fico gritando aqui dentro de casa sozinho. Eu vou tirar um deles para poder falar mais baixo, que eu já estou cansado de gritar sem perceber. Ó, primeira palavrinha. Eu tenho, na primeira letrinha eu tenho duas escolhas, né, para escrever a primeira letra. Pode ser ponto ou traço. Para a segunda também duas. Para a terceira duas e para a quarta duas. Princípio fundamental da contagem, multiplica tudo isso, vai dar 16. Ou seja, existem 16 palavras com 4 letras no código Morse. E aí, o total é a soma de todos esses valores. O total de palavras é a soma. 2 mais 4 palavras com 2 letras, mais 8 palavras com 3 letras, mais 16 palavras com 4 letras. Aí a gente faz a conta. 16 mais 4 dá 20, 20 mais 10, né, que é 8 e 2, dá 10, 20 mais 10 dá 30. Então, existem 30 palavras no código Morse e a gente reconhece o item D como o item correto. Uma questãozinha um pouquinho mais trabalhosa, onde a gente teve que dividir por casos.